Oiê, sempre vindo o vídeo com oiê, né? Vamos ver a galera que está aí. Hoje é dia do nosso convidado Fernando Guerreiro. Só pelo nome vocês já veem que Fernando Guerreiro não é moleza não, né? Ah, a ideia aqui vai ser compartilhar coisas fortes. Ele já estava aqui conversando comigo no WhatsApp, já ele aparece aqui pra gente conversar. Oi, gente, adoro ver esses nominhos. Indira, Kleber, Fabi, Maurício. Oh, coisa boa, saudade de todo mundo, viu? Oi, tia! Dani! Dani, hoje tem guerreiro aqui, hein? Ai, vai ser bem legal. A ideia é a gente compartilhar aí ferramentas não só nossas, né, mas dos colegas. Coisa boa ver vocês, gente. Esse fim de tarde sempre cultural, né, que a gente tem feito aí com as lives. Como é que vocês estão? Me manda um sinal aí. Como é que tá o estado emocional? Me contem. Quem já tá aqui, uma palavrinha assim, ó, de como tá se sentindo agora. Vamos fazer aqui, vamos ampliar nossa percepção sobre quais são os nossos sentimentos. Aqui, vamos lá. Guerreiro. Adicionar. Vamos lá. Só na força, Indira. Guardando o guerreiro que já está entrando. Aê! Muito bem! Uau! Chegamos! Muito bem, eu estou aqui falando com o pessoal como é que eles estão se sentindo agora. Ó, resiliente, otimista, doida para tomar um vinho. Isso não é estado, amiga. Isso é desejo. Mas chama a gente depois. Como é que é, guerreiro? Chama a gente depois É, para né? tomar esse vinho aí. Por Tem gente favor. apaixonada aqui na live, que lindo. Muito bem, muito bem. E aí, como é que você tá? Qual é o estado seu aí emocional? Tá agitado? Como é que você tá, Fernando? Eu tô num estágio que eu tenho me sentido desafiado a todo momento. Então, meu estado emocional hoje é corajoso. Eu tô assim tô numa pegada, numa crescente que tudo que um dia foi medo na minha vida hoje tá, cara, combustível. Então, tô me sentindo muito encorajado. Muito bem, a Dani tá animada, tá todo mundo aí numa good vibe. Isis entrou. Muito legal, viu? Gente nova entrando aqui. Ó, se você for reconhecendo as pessoas também, qualquer coisa você vai falando. Mas eu gosto de começar, Fernando. A hora eu chamo de Fernando, a hora eu chamo de Guerreiro, né? Eu gosto de começar dando oportunidade para quem não te conhece aqui, por exemplo, né, que está comigo, é, você se apresentando, falando um pouquinho de você, né? Quem é você hoje aí, o que, que você faz? Fica à vontade. Ótimo. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e a gente poder ter essa troca incrível. Acho que esse é o senso que move o mundo, né? Compartilhar e estar aprendendo o tempo todo. Eu sou o Fernando Guerreiro, como você falou, então pode chamar de Fê, pode chamar de Guerreiro, de Fernando, ou de Guerra, pode chamar do que vocês quiserem, eu sempre vou responder. A minha formação básica é educação física, estou aí na área do treinamento físico há mais ou menos 12 anos. Eu sei que não parece, né, Ale? Aqui a juventude, ela brota aqui, mas já vamos aí para 12 anos. Na faculdade. Não entendi, desculpa. Na faculdade. Quase isso. Você perguntou se eu nasci na faculdade, foi isso? Foi porque tão jovem, já Ah! formado. Não, foi quase isso. Nossa, eu fui assim, fui expelido do ensino médio direto para a faculdade. Eu lembro que é uma história curiosa, eu vou contar rapidinho aqui. Eu lembro que eu sou do interior do Paraná, então eu vim fazer vestibular. E eu lembro que eu fiz o meu vestibular no dia 3 de outubro.
foi um dia depois do meu aniversário. E minha mãe falou assim: você só vai ganhar presente se você passar nesse vestibular aí, vai bem. E eu lembro que aí eu vim e alguns dias depois a gente recebeu o resultado e eu voltei para minha cidade, porque eu tinha que concluir o ensino médio ainda. Você não vai acreditar que no último dia de aula, era a última aula de todas as aulas, era a prova final de matemática e faltava mais ou menos uns 15 minutos. Eu estava assim, cara, eu vou tirar tipo uns 2 ou 3 nessa prova, precisava de uns 7 ou 8, eu não lembro. Eu vou reprovar, toda a minha jornada aí acadêmica já vai por água abaixo e eu vou estar lascado. E aí eu lembro que na época os professores eles liberavam os alunos, conforme ia fazendo a prova, já vai embora, né? Aí minha mãe entrou com 16 anos, essa Indradina é minha mãe, ó. Essa aí é a guerreira. Hoje vamos falar muito dela, porque tudo que eu estou vivendo hoje se resume muito ao que ela proporcionou pra gente. E, Ale, deixa eu apresentar minha esposa pra galera rapidinho, que ela tá aqui, ó. Que ela vai ter que fazer outras coisas. Sua esposa e o pacote complementar. E o pacote, a gente só tá com um baby aqui, então essa é a Priscila, junto com a minha mãe aí, são coisas que, pessoas assim, muito importantes na minha vida. E é isso, agora vai trabalhar para ganhar dinheiro para nós, vai. Mas, voltando... Contextualizar as pessoas que o pacote é porque ela tá grávida, né? A gente tá de 18 semanas, 17 semanas, eu já me perdi. 18 semanas. Ah, que delícia. Mas aí eu lembro que ficou eu e mais um aluno na sala e eu comecei a olhar para o professor, eu falei, professor, já passei no vestibular, professor. E ele falou, daí? Eu falei, daí que essa prova tá me matando, velho. Não respondi nada ainda. Aí ele gentilmente pegou o giz, foi no quadro e começou a desenhar algumas coisas. Aí do nada ele começou a desenhar uma resposta, aí do nada ele desenhou outra. E eu passei em matemática e eu pude ir para a faculdade. Tipo, cara, aquilo foi um alívio para mim absurdo. A minha mãe sabe aqui, nossa, a gente batalhou muito para isso acontecer. Então, estou aí nessa jornada, me especializei em treinamento funcional. Então, hoje, a minha atuação na educação física é com treinamento funcional. E depois disso, me tornei maratonista, comecei a ter alguns hobbies na educação física, então comecei a correr, me tornei maratonista, depois disso me tornei ultramaratonista, e aí recentemente me tornei Ironman no meu primeiro triatlon. E aí com tudo isso eu falei, cara, eu preciso me reorganizar, as coisas estão acontecendo, casei, e aí? Eu decidi voltar a estudar, e aí eu estou fazendo uma graduação em teologia, uma pós-graduação em neurociência e performance humana. E hoje a minha atuação no mercado, ela se resume em uma hashtag que os nossos clientes usam, que é nunca será só um treino. Nunca será só um treino, porque a nossa base, ela não é apenas física, então a gente entende o ser humano como corpo, alma e espírito, e a gente trabalha esses 3 fundamentos muito bem trabalhados, e é o que proporciona hoje essa hashtag que a gente tem usado e o nosso posicionamento não só no mercado, mas na sociedade, gerando esse estilo de vida equilibrado para as pessoas, né? Então, esse sou eu hoje, aos 30 anos de idade. Um bebê, né? Um bebê. Graças a Deus, a CUT me permite dizer a idade. Muito bom, Fernando. Também quero te agradecer muito aí por estar compartilhando com a gente, né? Todo esse repertório com 30 anos, que parece que tem já uns 60 carregando aí, menino, tanta coisa. E meu Deus. a gente está aqui hoje, né, com o intuito de falar sobre as questões dos disparadores. E por que a gente chegou nesse lugar, né? Eu venho algumas semanas começando com esse negócio de live por conta da quarentena e tudo mais, falando com as pessoas sobre os nossos diferentes papéis, sobre a nossa relação com a nossa autoconfiança, confiança de uma maneira global, né? Porque no momento onde a gente está tão sem o controle da situação mundial, né? Porque o controle não está na nossa mão especificamente, mas o comando do que a gente faz neste momento, sim, está aqui, né, com a gente.
veio à tona essa coisa da gente trocar, né? Bastante informação sobre confiança. E quando o Daniel, que sempre me fala de você, né, reforçou, acho que ele estava vendo uma live, ele já entrou aí, Dani, hein? Beijinho pro Dani. Eu achei que fazia todo sentido, né, compartilhar com as pessoas, porque numa das lives eu falei sobre as nossas competências, e eu dividi as nossas competências para que a gente pudesse mapear e se apropriar, para a gente ter a nossa autoconfiança mais potente. E com isso também, né, compartilhar e construir relações com mais confiança, relações de mais confiança. Eu dividi essas competências em 4 partes. Então, as competências cognitivas, né, mentais, as competências fisiológicas, porque quem não sabe, eu vim da educação física, foi a minha primeira faculdade. Yes! Né? Depois as competências emocionais e as competências espirituais. Então, hoje eu acho que nessa troca aqui, você pode trazer muito para todo mundo que está aqui com a gente, dicas, né, inclusive práticas de como a gente pode potencializar a confiança com o nosso corpo, com a nossa mente, enfim, né, usando tudo que a gente precisa estar aqui, né? A gente que tem uma ilusão que precisa ir buscar nos outros lugares ou nas outras pessoas. Tudo que a gente precisa estar aqui. Então, começando pela sua história e pelo seu nome, né? Porque ter guerreiro no nome, a Indira tirando uma onda que ela é atleta. Filha, já fui, né? Agora não tá mais. Quem sabe vai voltar. Quem sabe me ressuscita aí. Se eu coloquei o Dani na linha, eu consigo colocar qualquer um. A moral foi lá pro pé agora. Me fala uma coisa aqui, Fernando. Ter guerreiro no nome, né? Da onde vem, primeiro, e o que ele influencia em você? Porque é um nome forte, né? É um nome muito forte. E isso é muito interessante e a primeira coisa que eu quero ressaltar é a responsabilidade que isso me traz. Né? Uma vez que, nossa, esse Daniel que entrou aqui, eu preciso comentar, esse cara, ele é o próprio gatilho na minha vida. Sabe aquela pessoa que de estar na presença dela, você já se sente estimulado, você já é esticado? Esse cara. Daniel Boro é assim, tipo, nem vou falar nada. Mas então carregar esse nome, ele me traz um senso de responsabilidade muito grande, justamente pelo peso e por toda a identidade que ele carrega e que ele gera. E foi engraçado que em 2014 eu estava numa troca de carreira, estava trocando algumas coisas que eu estava fazendo e eu fui pesquisar o que o meu nome significava. E Fernando significa aquele que age com ousadia e não desiste no meio das coisas e vai até o fim. Vulgo guerreiro. Tipo, ele age como um guerreiro. Eu falei, pô, tá aí. Guerreiro. É uma parada que é legal. E na época era algo comercial, assim, a lei. Tipo, eu não tinha uma noção do que iria virar algum tempo depois. Então aí eu comecei uma jornada onde eu larguei 8 anos de uma carreira totalmente sólida numa academia que eu trabalhava e fui buscar a minha independência de trabalho, que foi onde eu desenvolvi a minha metodologia, desenvolvi tudo o que eu faço hoje. E aí o nome Guerreiro pegou. Porque assim, se eu falar Fernando, existem milhares de Fernandos que as pessoas conhecem, ainda mais Fernando. Mas quando você fala guerreiro, é uma coisa que marca. Fala, nossa, aquele cara lá, o guerreiro. Então ninguém vai confundir meu nome. Então, primeira coisa, isso gerou uma marca. Hoje, o Fernando Guerreiro, ou o Guerreiro Lifestyle, ele é uma marca. Então, isso a gente já tem consolidado. E usar esse nome hoje, ainda mais neste tempo, ele representa para mim uma força extra e é uma motivação para dar continuidade todos os dias àquilo que eu comecei. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos guerreiros, mas todo guerreiro ele tem o seu ponto fraco, ele tem o seu tempo de cansaço, que ele precisa do descanso, enfim. E justamente por esse posicionamento,
eu precisei construir as duas faces do guerreiro, Ale. Eu tenho um episódio na minha vida que eu passei por um momento muito difícil, creio que nós vamos entrar nele depois, e consolidou de fato a marca. Eu falo marca quando eu falo de mim, porque eu acho bonito falar assim, tá, gente? Mas a minha pessoa, a minha história de vida. E é interessante porque muitas vezes nós usufruímos de um nome ou usufruímos talvez de uma identidade que a gente nem sabe. E a gente perde o suprassumo disso. Então, quando eu comecei a entender com intencionalidade como era a vida de um guerreiro moderno, do tempo moderno de hoje, comecei a entender também qual é o meu posicionamento na sociedade, como deveria agir e reagir. Então, basicamente, é isso. Legal. Então, Fernando, o seu nome Fernando Guerreiro veio de você fazer essa pesquisa no significado do Fernando e se identificar com esse lugar do guerreiro e assumir essa identidade, certo? Exato. O que a gente está trazendo aqui para as pessoas que estão com a gente pode ser já um disparador, que é como o seu nome atua sobre a sua identidade. E aí eu estou falando nome separado de identidade, porque quando a gente fala identidade é como a gente se apresenta para o mundo, né? Que o nosso nome não deixa de ser um mantra. Eu acho que é a palavra que a gente mais ouve na vida, né? Com certeza. Ainda mais quando você é um filho bagunceiro igual eu. Então, imagina. Pensa só, como é legal se todo mundo que está aqui ouvindo a gente agora puder fazer uma pesquisa e encontrar, de repente, qual o significado do seu nome. O que você carrega, ele tem a ver, ele está calibrado com a sua identidade de hoje? E como você pode vir a calibrar, de repente, isso já é um baita disparador, né? E esse é o disparador que a gente chama de curiosidade. Né? Pegando essa tangente aí, desse assunto que você abriu, eu acho que hoje a gente deixa de viver experiências extraordinárias porque muitas vezes a gente perdeu a curiosidade. A gente se tornou aquele tipo de adulto chato que só pesquisa, ou nós somos obrigados a pesquisar alguma coisa, ou nós só pesquisamos assuntos que são extremamente confortáveis a nós. Mas dificilmente a gente faz uma pesquisa numa base de curiosidade, onde vai preenchendo esse flanco entre aonde eu estou e aonde eu quero estar, onde eu quero chegar. Então, eu estimulo as pessoas a serem curiosas, porque imagina se nós descobrirmos a história da nossa família, como as coisas aconteceram, como as coisas... Por exemplo, o meu bisavô lutou na Guerra do Contestado. Aí você já começa a entender que esse pseudonome guerreiro, ele já começa a fazer mais sentido ainda. Só que na época dele existia guerra, vamos sair atirando nos caras. Hoje não tem essa guerra. Então eu tenho que atirar outras coisas nas pessoas. Eu sou um guerreiro moderno. Então só para você entender o contexto, através da curiosidade, a gente vai descobrindo muitas coisas. Legal. E eu acho legal também, né? Quem está acostumado com a palavra disparador, ok, ela é quase que óbvia, mas eu acho que vale você fazer aí um recorte para quem... O que eles estão falando, disparadores, esses malucos, né? Dá uma explicada assim, bem cirúrgica aí, né? No que é um disparador na vida da gente. Que eu chamo de gatilho. Existem os gatilhos e o mesmo nome de gatilhos a gente fala ativadores, né? Ativadores. Da formação que eu tenho feito. Depois eu vou contar a história do cactus que comentaram aqui, Ale. Isso tem a ver com o meu design original. Anota aí para eu não esquecer, por favor. Mas os ativadores emocionais ou os gatilhos, eles são mecanismos como a gente se relaciona e como a gente toma decisões, como a gente se manifesta. Eu tenho por mim, e do que eu tenho visto, que nós agimos muito através dos 5 sentidos, também muito pautado na memória. Então, os 5 sentidos, eles revelam para nós situações, e através dessas situações nós precisamos responder a isso. Nós precisamos tomar uma atitude ou uma decisão em relação a isso. Então, um ativador mental ou emocional nada mais é que você está de frente para uma situação, e aí eu gosto de usar muito a comparação do homem reptiliano
do cérebro reptiliano, porque antigamente, para as pessoas, era uma questão de sobrevivência, matar ou morrer. Qualquer erro, qualquer decisão errada que era tomada, podia custar a vida ou de um homem, como é que fala lá dos caras lá atrás, dos homens da caverna lá, para usar um termo bem chulo, ou da tribo toda. Hoje, estudando um pouco mais o cérebro humano, entendendo um pouco mais a parte cognitiva e tudo mais, nós descobrimos que existem várias maneiras que nós podemos nos comportar e dessa forma tomar as melhores decisões. É um pouco pautado no que fala da inteligência emocional também, André. Só hoje, eu acho que eu vi 5 ou 6 anúncios sobre inteligência emocional. Então, talvez deve ser um top trend já isso nos assuntos de live. Mas, de uma forma bem simples, para a galera entender, os ativadores mentais é o que nos leva a uma tomada de decisão ou um determinado comportamento na nossa vida. É como se fossem respostas a estímulos, né? A gente tem um estímulo externo e aí ele gera um mecanismo, uma dinâmica interna e essa resposta de repente, aí tem essa relação com o ativador, né? E a gente pode ativar várias coisas diferentes. Aproveitando que a gente está falando de ativador, qual você acha que é um ativador que vale a pena compartilhar com quem está aqui com a gente para você desenvolver ou potencializar ainda mais sua confiança, num momento que nem o que a gente está agora, sabe? Ale, posso afirmar com toda certeza que é o porquê, é o propósito. A gente pode definir porquê e propósito numa coisa só. Eu vejo isso como algo extremamente fundamental numa época de turbulência, numa época que as coisas não estão fazendo o menor sentido, está tudo bem bagunçado. Se nós não tivermos um porquê muito estabelecido na nossa vida, o porquê de fazer determinadas coisas, o porquê de tomar determinadas atitudes, a gente vai cair. Então, o meu porquê, ele me sustentou no início dessa crise, não falo nem econômica, estou falando de uma crise global. Então, se nós investirmos tempo em descobrir o porquê de algumas atitudes, de algumas situações, de algumas circunstâncias e adequar as atitudes para isso, para andar de acordo com o nosso porquê, com a relevância do nosso propósito em fazer alguma coisa, nós vamos ter uma sanidade mental, nós vamos ter um tempo de qualidade em tudo que a gente for fazer. Acho que o porquê, ele limita também até a perda de tempo. Eu vejo muitas pessoas andando em círculo hoje em dia. Eu converso muito com jovens, eu atuo muito na juventude a nível nacional e eu vejo que pessoas estão andando em círculo. Elas não conseguiram ter um navegador que direciona elas para fazer determinadas coisas. E elas só não têm esse navegador muito bem direcionado, essa bússola ativa, porque elas não sabem por que fazer as coisas, ou por que estão fazendo outro tipo de coisa. É como você chegar no 3º ano da faculdade de medicina e desistir. E aí a pergunta é, por que você desistiu? Porque eu descobri que eu ia ser feliz fazendo outra coisa. Então, quer dizer, se nós investirmos tempo descobrindo o porquê, a gente vai deixar de perder tempo depois redescobrindo outras coisas. Legal. Aproveitando que você está trazendo a questão do porquê, eu gosto sempre de compartilhar com o pessoal o complemento do para quê, né? Então, o porquê me dá essa justificativa e o para quê me dá essa nova direção, né? E nos teus treinos, durante a tua condução, como é que você estimula esse ativador do porquê nas pessoas? Para que, Ótimo, de repente, uma dica aqui de manhã, aí o pessoal entrar no seu canal, te acionar lá no Story. Boa. Todo dia aí às 6h59 da manhã. E quem reclamar que é cedo às 6h59, lembra que podia ser às 5h59, tá? Então, agradece aí. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que esse tempo de pesquisa e dedicação na minha vida me levou a descobrir esse ser triuno, corpo, alma e espírito. E, normalmente, quando as pessoas vão para uma atividade física, elas vão por 2 fatores. Um,
elas estão descontentes com o corpo que elas têm hoje, com a estética, e o outro é porque elas almejam uma estética ou um físico de outra pessoa, é um quesito de comparação. Então, para alguns, o treino é uma punição, ela está se punindo porque ela está fora daquilo que ela deveria estar. Então, por isso que para muitas pessoas o treino é um sofrimento, o treino é mutilador, porque ela está se punindo, porque ela não está feliz com o corpo dela atual. E, pelo outro lado, as pessoas também se importam muito em modelar o corpo. Então, elas se importam com a escultura física e, diante dessas duas perspectivas, eu comecei a entender que, pera lá, e aonde entra a questão do equilíbrio hormonal, aonde entra a capacitação de você da autoconfiança, de você ter um desafio e você ir lá e cumprir o desafio e falar assim, nossa, o treino de hoje foi tão forte, mas eu comecei do início, fui até o fim e não desisti. Eu sou um guerreiro. Isso é um ativador mental extremamente poderoso. Ele te encoraja a sair do treino, ir para uma reunião de negócios, a ir para uma DR de relacionamento e falar, não, peraí, eu dou conta disso. Eu sou capaz. Então, eu estimulo as pessoas, eu provoco muito as pessoas, eu vou conhecendo aos poucos o que cada uma delas precisa ou cada uma delas tem a oferecer e a gente sai totalmente do contexto físico. Só para você ter uma ideia, ontem não, terça-feira, eu estava dando um treino e aí estava dando um treino para um dos caras hoje mais influentes na juventude cristã do Brasil. É um cara assim que, cara, ele conseguiu fazer um movimento aqui no Brasil que encheu 3 estádios simultaneamente. Então, quer dizer, no mínimo, o cara é influente. E aí, ele tava assim, tipo, vou treinar e respiração. Eu falei assim, para. Eu falei, cara, você tá se punindo no treino. Parece que se não tiver sofrimento, não tá valendo a pena. Para. Aí eu até fiz uma pergunta assim para ele, por que nós temos um acesso fácil à presença de Deus? Eu falei, porque é natural. Eu falei assim, então tá. Quer ter um acesso fácil aos melhores resultados do treino? Torna isso natural. A tua respiração não está natural. Aí ele começou a respirar. E aí o nosso treino, que estava tipo, nesse nível aqui, veio para cá assim, ó, automaticamente. Então, a gente precisa gerar uma percepção de que o treino não é uma punição por não estar onde desejaria. O treino não é só modelar o corpo como eu gostaria, mas me exercitar me promove um ganho, vamos falar, hormonal, disparos químicos do cérebro para o nosso corpo como um todo. Falo muito a nossa autoestima aumenta demais, não pela questão da estética, mas pela questão da conquista. A cada sessão de treino, a cada série concluída, a cada passo que você dá, a cada evolução. Antes 12 movimentos me matavam, agora eu consigo 15, eu quero 20. Olha como eu estou tendo ganho na minha vida, como eu estou avançando. Então, é esse o ponto que eu bato o tempo todo. O treino, ele parece ser físico, mas ele não é. Legal. Ele é mental. E isso vai estar diretamente relacionado à sua relação com a confiança. Né? Então, um disparador que você usa é desafio versus conquista aí, né? Muito bacana, muito legal. E assim, e é um cuidado também, porque tem pessoas que não gostam de ser desafiadas, né? E aí, o que eu faço com essas pessoas que não gostam de ser desafiadas? Eu mostro para elas que elas podem mais, no sentido de que elas mesmas começam a se desafiar. Estou falando, isso aqui tá fácil. E você começa a apresentar coisas maiores. Então, tipo, eu deixo disponível aqui. Se você quiser, você pega. Então, a pessoa que não gosta do desafio, ela começa a olhar e falar, acho que o sabor daquela fruta ali em cima é melhor. Eu vou subir um pouco, uns galhos a mais aqui. E isso é algo que, usado para o bem, é muito legal. Nós precisamos entender a diferença de outros 2 gatilhos, que é a persuasão versus manipulação. Muitas pessoas confundem, né? Mas são 2 coisas diferentes, né? Sim, persuasão totalmente. É quando você conta uma história e convence alguém de fazer algo. Manipulação é quando você é maquiavélico o negócio.
Então, eu sei persuadir as pessoas no treino também. E isso é muito legal, porque eu vejo, tipo, pessoas assim que chegam para mim e falam, cara, eu nunca treinei, eu tenho medo até do convívio social e tal, não sei o quê. Aí, quando eu menos percebo, as pessoas estão, tipo, arrebentando, elas estão vivendo, assim, coisas extraordinárias. E aí é só essa conexão. E também, eu acho que, pegando esse gancho, as pessoas elas estão sofrendo de dois gatilhos em conjunto aí, que é a escassez de novidade. Então elas estão tão acostumadas aos velhos hábitos ou aquilo que já eram apresentadas para elas, aquilo que já tinha se tornado um padrão, que elas caíram num comodismo. Então, quando é apresentado para elas uma novidade, porque a novidade é um disparador, a novidade ela é um motivador muito forte, haja vista o que as pessoas do marketing fazem com as novidades, né, com os lançamentos. Então, eu uso muito isso também nos treinos. É para você ter uma ideia, em 5 para 6 anos de treino que eu dou no parque, eu nunca repeti um treino. Bem, então, quer dizer, haja criatividade, né? Haja criatividade, mas por quê? Olha aqui, ó, o Gui falando, ó, me faz mentalmente bem treinar com esse meu amigo. Tipo, é esse tipo de coisa. E esse aqui é meu salário maior, sabe? É ler esse tipo de mensagem. Então, assim, só que essa criatividade, ela não veio de graça. Essa criatividade, sim, ela é um dom, mas esse dom só se tornou talentoso quando eu exercitei ele. Então, através lembra que a gente falou lá atrás, da curiosidade, pesquisa, estudo, enfim, tudo mais. E a dica que eu dou para as pessoas em relação a isso, olha, para a gente não perder o foco do que... A gente precisa entender a diferença entre gotas e um mergulho. Tem muitas pessoas que estão se contentando com gotas, então a torneira está aqui gotejando, sendo que aqui do lado tem um tanque, uma piscina disponível para um mergulho. É como se eu quisesse viver só de dicas e não tivesse a fim de buscar a essência no estudo. Cara, isso é um assassinato. Na verdade, isso é um suicídio. É um grande sabotador, né, Fernando? Um grande sabotador. Porque você vive de migalhas, né? E o problema disso, e aí eu acho que eu também gosto de fazer umas provocações aí, né, quando a gente está nos treinamentos e tudo mais, sempre com essa intenção de despertar a atenção. Se você se relaciona com essas gotas em uma esfera da sua vida, faz uma análise, porque provavelmente isso se reverbera em outras esferas, né? Então, eu acho que seria importante a pessoa dar uma revisada nisso aí, né? Até porque o nosso caráter ele é único, né? Eu provoco muitas pessoas a identificarem, por exemplo, tem pessoas que são profissionais excelentes e são péssimos filhos. E aí, aonde que está a disfunção da excelência na questão aqui da família? O que me levou a ser excelente no meu trabalho que não me levou a ser excelente como filho? Isso que você falou é muito importante. E isso requer curiosidade. Eu preciso tirar tempo e pesquisar. E essa pesquisa pode ser feita através de profissionais da saúde mental, pode ser feita através de uma busca de autoconhecimento, enfim. Os meios são variáveis. A gente precisa entender isso. Eu não posso me esconder atrás do ambiente. O ambiente ele não me define. O ambiente ele não pode mudar a minha identidade, as minhas características ou o meu caráter. Eu sou único. Então, se eu sou feliz no ambiente, eu preciso entender por que eu não estou sendo feliz no outro. Porque eu sou uma pessoa só. Exato, muito legal isso. E aí, a gente já está aqui há uns 35 minutos e está na hora da gente entrar no Fernando, aí pelo Fernando, né? No guerreiro. E eu estou sempre perguntando, viu, Guerreiro, qual é a competência que você verifica hoje na sua vida atual, que você reconhece que você traz lá da sua infância, da sua história de primeiro setênio, a primeira memória de uma competência que você traz até hoje. Se você puder contar para a gente, eu agradeço. E isso também é uma oportunidade para todo mundo fazer seu resgate, né? Tem alguns resgates sendo feitos aí nessa conversa.
É, eu vou falar do cacto, Cida, pode deixar. Bom, minha mãe está aqui, e a minha mãe é uma pessoa, Ale, vou falar assim, ela é excepcional. A minha mãe, eu não vou falar muito dela, porque eu já estou emocionado só de citar, então ela sabe do que a gente viveu. Mas a minha mãe sempre me encorajou, e a minha mãe sempre me estimulou a não ser mediano, a não ser medíocre. Então, talvez uma busca incessante por excelência desde criança promoveu eu ser hoje o que eu sou. Porque eu não me contento com coisas rasas. E isso, por muito tempo, eu não tive maturidade para administrar isso, então até gerou coisas muito difíceis para eu passar e resolver. Mas eu posso dizer para você que uma competência é a excelência. Legal, essa busca pela Então, excelência. é a busca pela excelência. Sabe, porque eu vejo o que eu estou vivendo hoje. Por exemplo, hoje eu mentoreio pessoas pelo Brasil inteiro nesse sentido de encontros de mudança de vida através do comportamento físico. Mas por que eu cheguei até aqui hoje? Porque eu estava insatisfeito com a mediocridade ao meu redor. E eu tinha duas opções: ou eu reclamo e me torno mais um medíocre, ou eu procuro novidades, eu procuro resolver esse assunto e me torno um expert e excelente nisso aqui. Então, eu procurei, eu estudei, e cada vez que eu consigo experimentar algo que é extraordinário, através do esforço gerado por uma busca pela excelência, isso me motiva mais. Isso fala, cara, você está no caminho, continua. Porque é tão chato quando você sabe quem você é, ou você sabe para o que você nasceu, ou o que você quer viver. É tão desagradável quando você conquista um resultado e fala, nossa, poderia ter feito melhor. Acho que isso é tão desanimador ao ponto das pessoas se frustrarem e falar, não quero mais isso. Então, a pessoa que nasceu para viver, vamos equivaler aqui, nasceu para viver uma experiência nota 10, ela simplesmente vai começar a se contentar com a nota 5, vai para a nota 3 e a vida começa a perder sentido. Então, desde cedo, a minha mãe, ela me policiava muito nesse sentido. E era legal, porque minha mãe morava aqui em São Paulo, eu morava no interior do Paraná, e ela conseguia me estimular e arrancar essa questão de excelência. Eu deveria ser um bom aluno, deveria ser um bom filho. Em tudo que eu fosse fazer, eu deveria ser bom. Primeiro, porque mesmo no meio da escassez que a gente tinha, eu tinha oportunidades de outras coisas. Então eu precisava abraçá-las. E eu cheguei numa reflexão de vida, mais ou menos aqui numa idade de jovem meio adulto, eu falei assim, peraí, cara, eu tô me sabotando. Eu vim numa crescente de excelência, cheguei num estágio da minha vida que eu estou me contentando com tudo que está acontecendo, e aí esse estágio eu denomino depressão. Então eu me vi dentro de um estágio depressivo. Eu falei assim, cadê todos aqueles meus sonhos? Cadê tudo aquilo que eu era? Cadê tudo aquilo que eu fazia? Aonde que isso foi parar? E eu voltei para um resgate. E esse resgate trouxe uma nova força, um novo fôlego. Cara, tá sendo incrível. E aí tudo que eu vou fazer hoje é com excelência. Só para você ter uma noção hoje, falando em excelência, como isso te gera um valor, um preço. Eu gosto de falar valor, preço é muito quantitativo. Valor é mais qualitativo. Hoje eu acordei às 3h55 da manhã. Porque eu tenho um projeto com vários amigos meus, bem mais novos, na verdade, eles têm idade para ser meus irmãos caçulas, que está entre 16 e 22, 23 anos. Eu acordei às 3h55 da manhã, porque esse projeto nós estamos idealizando eu posso dizer, uma revolução socioemocional. E esse projeto chama Megafone. E ontem eu tive um insight, liguei para um dos meus amigos desse projeto e eu falei, nós estamos medíocres. Nós estamos num estágio estamos medianos. O que nós podemos fazer por isso? E aí nós tomamos uma decisão que nós vamos nos encontrar às 4 da manhã para debater, conversar e
meditar, visualizar, enfim, todos esses verbos aí que a gente possa imaginar, para trazer excelência para esse projeto. Hoje foi das 4 da manhã às 5h20 da manhã. Às 5h20 da manhã eu encerrei a ligação, às 5h30 eu subi na minha bicicleta, eu pedalei 30 quilômetros aqui na minha garagem, no meu rolo. Às 6h59 da manhã eu estava online para minha live com as pessoas, e sem cobrar um centavo, eu estou dando gratuitamente treinos que pessoas cobrariam uma fortuna, pagariam uma fortuna para ter, isso chama excelência. E às 9 da manhã já estava em outro compromisso, às 18 estou aqui com você, dando o meu melhor, às 19 horas vou estar num outro compromisso dando o meu melhor, às 20 horas e 10 minutos estou no meu compromisso dando o meu melhor, às 21 horas eu quero estar na minha cama para um sono de excelência. E é assim que a minha vida gira. Muito legal, Guerreiro. Deixa eu te falar duas coisas. Eu gosto, não é assim uma maldade, tá? Mas uma saia justa assim é interessante. Então, vou te colocar aqui duas saias justas. Se você quiser compartilhar, você compartilha. Óbvio que você fica à vontade para falar assim, não, disso eu não quero falar. Uma, eu acho que pode ter gerado curiosidade em todo mundo, assim como gerou em mim. Eu me considero um pouco porta-voz aí de todo mundo que está junto. Que é o seguinte, quando você falou, né, da competência, você relacionou com a sua mãe, certo? E ela está aí te influenciando até hoje, vídeo que você está acordando esse horário para fazer esse projeto. E me bateu uma curiosidade quando você falou que você morava distante dela, né, por uma fase da sua vida. O que gerou essa distância? O que você aprendeu com essa distância? Essa saia justa Muito número bom. 1. Eu já vou dar a 2, porque bom. assim você já de repente vai que uma tem relação com a outra. E Tá. a 2 é que você jogou uma bomba aqui pra gente, que foi a questão de ter passado por uma depressão, né? Tá. E que, se você puder compartilhar bem rapidamente assim, o que te levou para ela, para alertar as pessoas a ficarem atentas a esse caminho e evitar, de repente, se puder desviar, melhor, e se possível também o que te tirou, que eu acredito que obviamente foi aí toda essa escolha, né, de vida, de coisa. Isso, Então, vamos lá, muito começa boa. pela mames e pela distância. Por que eu promovo a excelência na minha vida o tempo todo? Aos meus 5 anos de idade, minha mãe precisava tomar uma decisão. Ou ela tinha uma vida medíocre na nossa cidade, fazendo o que dava para ser feito, ou ela vinha para São Paulo para tentar um futuro melhor para nós dois. Óbvio que ela escolheu vir para São Paulo, então isso foi o distanciamento geográfico, né? Então, foi essa tomada de decisão dela. Então, isso já vai fazer 26 anos, mais ou menos. E eu fiquei 12 anos com essa distância geográfica da minha mãe até vir morar com ela. Então, eu cresci com os meus avós. E a gente sabe muito bem que avós, ele serve para estragar os filhos, né? Eu estou aqui desesperado que o meu filho nasce daqui a pouco e os meus avós estão prontinhos para estragar ele. E esse distanciamento, de início, eu não fazia muita ideia do que significava. Até um dia, eu vi visitar minha mãe, a gente se via mais ou menos umas 3 ou 4 vezes por ano. Eu vi visitar minha mãe, e quando eu entrei no quarto dela, eu olhei o armário dela, ela tinha mais ou menos umas 5 peças de roupa ou 6. E aí eu perguntei, mãe, por que você não tem roupa? E aí, óbvio que ela não respondeu isso, e hoje eu entendo, ela falou assim, cara, se eu tiver um monte de roupa aqui, você não vai ter roupa lá. Então é uma decisão que eu preciso fazer. Então, ela mostrou para mim uma questão de caráter na hora de tomar as decisões. Você precisa fazer escolhas. Então, faça as melhores escolhas que você puder. Você vai ter que, muitas vezes, você vai ter que colocar o seu na reta para promover um ambiente saudável para quem está ao seu redor. Desculpa até a expressão. Então, uma das coisas que minha mãe mais ensinou é, tipo, cara, não desista das coisas. Sabe? Dê o seu melhor o tempo todo. Então, ela mesmo de longe, ela ligava todos os dias na escola que eu estudava. A gente não tinha telefone em casa. Então, todo o intervalo, a molecada quebrando o pau no recreio, eu tinha que falar com a minha mãe. Isso foi incrível, porque hoje eu entendo a disciplina que ela gerou em mim, hoje eu entendo a excelência que ela gerou em mim, essa comunicação e tudo isso. Então, bem brevemente, o distanciamento geográfico foi por isso. O que ela mais me ensinou foi tome decisões certas na sua vida. E minha mãe hoje é uma grande mulher, minha mãe hoje ela é admirada por todos. Assim, muitas pessoas diziam que por eu ser filho, né, de mãe solteira, como diziam antigamente, hoje já não é um termo mais adequado para essa temporada,
mas fala, pô, esse cara vai ser bandido, esse cara não vai ser um pra nada, enfim. E hoje eu sou um dos caras que estou indo para o meu nível, estou ganhando autoridade no nível nacional para ir para o nível global, que é o que eu sei que eu posso viver, diferentemente daqueles que falavam que eu não ia ser um pra nada na minha vida. Agradeço a eles por terem me esticado quando criança. Então, minha mãe me ensinou isso. A depressão, Ale, eu costumo dizer, na verdade eu dizia muito que ela era o mal do século, mas eu dizia que a depressão era o mal do século antes de vivê-la. Eu discordo, a depressão não é o mal do século. O mal do século é a falta de vulnerabilidade das pessoas. Eu só entrei em depressão porque me fechei num casulo, eu me fechei numa caixa com 7 chaves e eu deixei de falar para as pessoas o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Eu acredito muito que se nós começarmos a ser vulneráveis e conversarmos dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas angústias, todas essas situações que nos machucam, nós vamos eliminar grande porcentagem da depressão na nossa geração, no mundo. Então, a depressão, ela não é o mal do século. A depressão é a consequência de males do século. As pessoas estão vivendo... Não, as pessoas estão vivendo... Pode falar. Não, fala. Não, que você trouxe um tema que eu acho que a gente tem que fazer uma live só sobre isso, sabe? Essa coisa de como a gente pode identificar os sentimentos, porque muitas vezes o Guerreiro, as pessoas não falam, não expressam o sentimento, porque elas não conseguem nem nomear. A gente não recebeu uma educação que fala, o que você está sentindo? É raiva, é medo, é tristeza, é alegria, é angústia? Né? As pessoas não sabem nomear, como é que elas vão declarar? Né? E aí entra nessa caixa que você falou. E a gente não sabe lidar, não sabe identificar, fica ainda mais vulnerável e não sabe expressar a vulnerabilidade, falando assim, olha, estou me sentindo assim e tenho necessidade de tal coisa. A gente precisa muito, aí eu vou fazer, provavelmente, eu estou pensando aqui em fazer tipo um Zoom e juntar um monte de gente para a gente falar sobre sentimento e necessidade, sabe? Baita ideia. Isso tem uma baita relação direta com a nossa construção de confiança na gente e nos outros. Perfeito. Né? E assim, eu tô super empolgada aqui, já faltam 10 minutos só para acabar, daqui a pouco o Instagram vai acabar com a gente. Então, vou encerrar aqui rapidinho. E aí, então, o que aconteceu? Me fechei, né? Não fui vulnerável. Até, para não esquecer, falando isso, nós temos basicamente 10 agentes sabotadores na nossa vida. Eu liberei um e-book no meu Instagram, eu montei ele rapidinho, justamente por isso. Então, quem tiver curiosidade de saber mais a respeito dos sabotadores, tem o link para download, é gratuito. Aí depois você vai fazer um teste, enfim, entra lá, você vai saber do que eu estou falando. Que é muito importante, não tem como você tratar aquilo que você não conhece. E eu não conhecia essas coisas na minha vida. Até eu casar, até minha esposa começar a me ajudar. E aí quando eu descobri, quando eu abri a caixinha, eu já estava no fundo do poço e suicídio foi opção aqui em casa. Ao ponto de, vou mostrar rapidinho aqui, ó, eu tenho uma porta, essa porta aqui que eu estou mostrando, essa porta dá acesso para a garagem, que já é o corredor para a rua. A gente mora numa casa. E já teve um episódio aqui dessa campainha tocar, e quando eu abri a porta, tem 2 viaturas do Corpo de Bombeiros aqui. Porque eu estava num colapso mental, num burnout, onde o suicídio era uma opção bem viável para mim. Então, acho interessante a gente fazer uma outra live mesmo, um outro encontro, porque é um assunto muito mais extenso e tem muitos detalhes. Se eu começar a contar aqui, eu vou tomar muito tempo. Então, não tenho tempo para isso. E foi justamente isso que aconteceu na minha vida. Eu perdi um pouco os meus sonhos, Ale. Eu era um cara um tanto quanto visionário, era um cara que... Pauso aqui porque o meu despertador tocou para o próximo compromisso. O meu dia ele é pautado nos despertadores, então 10 minutos antes de cada compromisso ele dispara. Mas voltando, eu tinha perdido um pouco desse senso de excelência que eu tinha, do senso de conquista. Pô, um moleque que saiu do interior, de 4 mil habitantes da cidade, que um dia chegou na escola, um pé limpo, outro pé cheio de barro, porque esqueceu de lavar. Eu sou esse cara, sabe? A primeira aula aqui na faculdade em São Paulo eu fui humilhado, porque eu não sabia falar o português.
E hoje eu estou aqui, Ale. Hoje eu estou me tornando um especialista em neurociência, estou me tornando um especialista em performance humana, sabe? Então, tipo, cara, aonde foi que eu me perdi nisso tudo? E foi onde eu procurei a ajuda de um profissional, de um psicólogo, depois do evento dessa questão do suicídio, um psiquiatra, mas o que realmente me tirou disso, o que realmente me arrancou disso, foi a minha fé. Até agora comentaram aqui, antes que acabe a live, o quadro é lindo. E esse quadro aqui, ele desperta duas coisas em mim. O cara que me potencializa todos os dias, isso é algo muito particular, eu não quero entrar num senso religioso, mas é o cara que me estimula todos os dias e atrás dele é o cara que revela o leão que existe dentro de mim. Muito legal. Se eu não acordar para rugir, não hoje não faz sentido. Não é o guerreiro. Okay. Mas então eu cheguei nisso e falei assim, estou aqui no fundo do poço. E eu lembro que aqui no meu sofá, talvez no 6º dia de tratamento químico, uma voz soou no meu ouvido, como se fosse uma impressão, uma intuição minha. Você não nasceu para isso. Acorda, resplandece. E ali foi sobrenatural o que aconteceu. Eu comecei a tomar decisões na minha vida. Eu decidi sair da minha caverna interna, eu decidi sair da minha escuridão, junto com a minha esposa, junto com a minha... eu vou chorar! Junto com a minha esposa, que é a minha família, com os meus familiares e muitos amigos, eles me levaram para uma nova jornada, eles me levaram para uma nova perspectiva. Eles começaram a saber o que eu estava vivendo. Então não tinha como eu ser ajudado sem que as pessoas soubessem o que eu estava vivendo. A partir do momento que eles descobriram os meus problemas, eles começaram a me ajudar em soluções. E esse foi o ponto onde eu fui tratado e curado da minha depressão. Isso fez um ano agora, semana retrasada, e graças a Deus e todas as atitudes e decisões que eu tomei, estou 100% curado, vou ser pai. Então, se você parar para pensar, 12 meses atrás eu ia me matar, e agora, 4 meses, eu estou aí para gerar um filho, para dar luz a um filho. Então, é muito doido isso aqui. Então, para a gente fechar aqui, né, tem um momento que eu faço direto ao ponto, e agora tem que ser bem direto, porque a gente tem uns 5 minutos no máximo, eu acho. Bora. Me fala uma coisa aqui. Seu principal medo? Fracassar. Seu principal arrependimento? Não ter feito algumas coisas mais cedo. Um defeito? Controlador. Quando você olha no espelho, o que você vê? Eu vejo o futuro de uma geração. Seus pais? Para você? Minha mãe, heroína. Meu pai, lembrete. Meu pai morreu. Meu pai é aquele exemplo de pai que ninguém quer ser e ninguém quer ter. Então ele é um lembrete para mim o tempo todo do que eu não quero ser. Minha mãe, minha heroína. Mas que gerou sua vida, né? De alguma maneira faz parte aí. Exato. Muito legal, viu, Fernando? Ale, a história do cactus, rapidinho, senão a Cida vai me matar. Eu ia falar, o que é cactus nessa vida, meu filho? Bom, gente, olhem pra mim, rapidinho. Eu tenho mais ou menos 50 tatuagens, tenho essa aparência, e na época do cacto eu tinha uma barba desse tamanho. Eu fui missionário, eu já morei dentro de favela, essas coisas todas. E um dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim, você é igual um cactus. Eu falei, você tá muito louco, o que isso significa? Isso significa que a tua aparência, muitas vezes, ela inibe um contato das pessoas, elas têm medo, até pelo seu posicionamento. Eu sou esse cara ali, onde eu chego eu domino, é essência. Não sou eu que faço, isso sou eu. Mas não é pro mal. E ela falou, você é como um cactus, as pessoas às vezes têm medo de tocar em você, têm medo de se aproximar. Eu falei, eita bagaça, tipo, eu achando que era o amor de Deus e não sei o quê. Ela falou, mas entenda uma coisa, o cactus gera uma flor de beleza, e essa flor, essa flor representa algo que é raro, essa flor representa algo que é uma raridade. Então, só o cactus pode promover o crescimento dessa flor. Então, você é isso. Apesar dessa essência agressiva, de tudo que você aparenta no físico, só você consegue gerar na vida das pessoas algo que é raro. Então, eu entendi isso como
Eu sou uma mola propulsora de propósitos, de vida, de causas. Então, muitas vezes as pessoas chegam até mim secas e mortas e elas voltam para o seu dia a dia cheias de vida, de perspectiva, enfim. Então, essa é a história do Cacto. E a gente definiu isso como o DNA original ou o designer original. Muito legal, faz todo sentido. Não podia Faz. terminar melhor. E ó, eu estou começando a fechar desde ontem, tirando uma cartinha aqui do meu baralho. Vamos ver o que, que fala aqui. Eu vou falar a cartinha e a gente dá tchau para todo mundo. Olha, Fechou. olha o que saiu aqui. Saiu a frase, agora eu vejo. Você acaba de contar a história do cactus, o que você mostra e o que você revela nas pessoas. E aí aparece um agora eu vejo. Muito lindo. Fernando, Que muito obrigada. legal. Fernando Guerreiro, incrível a conversa, super bate-papo. Vamos juntar as nossas turmas aí num Zoom, de repente, para a gente falar de sentimentos e necessidades. Fica a promessa registrada aqui. E um beijo para todo mundo. Gratidão, Fernando, gratidão a todo mundo que está aqui agora com a gente. Amanhã tem mais. E você, que horas Ali a amanhã? nossa selfie. Amanhã às 6h59. Muito bom. Tá Bom, ótimo. vamos fazer a nossa selfie aqui. Dá um sorrisão aí. Priscila, ativa aí essa rajada, Priscila. Tudo bem. Ó, sorriso. Aê! Ó, olha só que interessante. Rapidinho, olha, mandaram aqui uma hashtag. Servir por algo maior. Né? E a Verinha mandou isso. Servir por algo maior. Servir por algo maior é um lema que a gente vive, Ale. Sempre existe um propósito maior na nossa vida. Às vezes, o nosso olho está curto demais para enxergar tudo que está acontecendo. Então, nós identificamos algo maior que nos motiva e gera um porquê de fazer determinadas coisas. E olha, gratidão pela sua vulnerabilidade e disponibilidade de compartilhar tanta coisa tão sua com todo mundo, mas eu tenho certeza que isso pode reverberar para ajudar muita gente. Muito bom. Gente, estou disponível para quem quiser procurar aí no Instagram, qualquer outro meio de comunicação. Se você se identificou com alguma parte da minha história e quer saber um pouco mais, estou disponível. Lê, sem palavras para esse momento incrível. Muito obrigado. Também. Até lá. Ó, amanhã todo mundo cedinho lá com o Fernando no Instagram. 6h59. Vem comigo. É guerreiro. .lifestyle. Isso aí. Valeu, Fernando. Uma ótima noite, gente. Tchau, tchau.